Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. Fabitour Transporte e Turismo conta com uma frota de vans para 15 lugares e até ônibus para 50 lugares. Todos os veículos são legalizados, licenciados e com seguros, além de ar-condicionado e banheiro, para garantir o conforto e segurança em qualquer viagem. A Fabitour opera em todo o estado de São Paulo, proporcionando viagens inesquecíveis como praias, parques aquáticos, museus, aquários, shows, rodeios, festas e eventos culturais. Saiba mais pelos telefones 19 992 10 7005 ou ainda 19 995 12 20 58. Estamos na rua Nelson Marçal, 185, no Jardim Itália, Mococa. Viagem com segurança é com Fabitour, Transporte e Turismo. O nosso programa Jardim de Ideia, entrevistando mulheres empreendedoras. Hoje eu estou aqui com a Fabiana Belisário, proprietária da Fabitour. A gente vai bater um papo sobre empreendimento, sobre como ela teve, como ela criou a companhia, como isso se desenvolveu dentro da vida dela. E você, mulher que quer empreender, vai descobrir mais uma história de sucesso. Tudo bem, Fabi? Olá, tudo bem, Mac? Tudo bem. A gente vai começar aqui com algumas perguntas. Vamos lá. Fabi, como é que foi o seu início da sua jornada? O que te inspirou a entrar no ramo de turismo e transporte? Fala pra gente. Olá, pessoal. Boa tarde a todos aí que nos assistem. É uma história um pouquinho complicada de explicar. Não sei se todos vão conseguir me entender. Na verdade, eu não tinha nem noção de entrar para esse ramo de transporte, de turismo. Tudo que eu queria naquele momento era ir para São João da Boa Vista, cursar minha graduação em São João da Boa Vista e encerrar minha graduação. E quando eu precisei de um transporte para ir para São João da Boa Vista, Mac, o primeiro ano deu tudo certo. Sim. Só que nós chegávamos um pouquinho atrasados lá. E aí eu acabei conversando com o meu atual concorrente na época, para ver se dava para ele dar uma melhoradinha no horário. E aí nós tivemos uma negativa. Sim. E alguns amigos meus disseram na época, isso em 2012... Fabi, se nós conseguíssemos um transporte, nós iríamos com outro transporte, não iríamos mais com ele. E na época eu tinha uma van que fazia o transporte dos funcionários da clínica que eu trabalhava. Sim. E aí eu falei pro pessoal na época, eu falei, olha, eu tenho uma van, embora ela não é uma van boa, mas ela é uma van que eu acredito que dê para ir para São João. E foi ali que tudo começou. Na época nós começamos com 8 alunos. Que legal, quer dizer, você sentiu uma necessidade de mercado, foi lá e preencheu essa necessidade. Quer dizer, empreendedorismo puro, né? Exatamente. Poxa, que legal. Vamos lá, seus primeiros desafios, quais foram os maiores desafios, o que você enfrentou a iniciar a empresa? Eu acho que os maiores desafios, Mac, é quando você começa algo que você não planejou. Sim. Na verdade, eu não tinha planejado aquilo caiu de paraquedas na minha vida.
Então eu imaginei, eu pego a minha van, pego esses 8 alunos, levo para São João e tá tudo certo. Sim. Só que eu não imaginava que para eu ir para São João da Boa Vista eu precisava ter seguro de passageiros, eu não imaginava que para eu ir para São João da Boa Vista tinha os órgãos fiscalizadores da rodovia, que iria te fiscalizar em algum momento da vida. Sim. Então eu acho que o problema maior foi esse, o desafio maior naquele momento foi esse. Então, por inúmeras vezes nós tivemos que desviar o trajeto, ir por outra cidade para que nós pudéssemos chegar até São João. Então foi assim bem desafiador naquele ano, e eu disse para mim mesma assim, eu fiz um voto com Deus e falei, se for para ser, vai ser. Se for para nós continuarmos nesse segmento, Deus vai mostrar de alguma forma, vai abrir uma porta. Sim. E aí no outro ano deu tudo certo e dos 8 alunos a gente já conseguiu lotar aquela van para 15. Olha que bacana. Quer dizer, uma coisa que para resolver um problema que você tinha e que os colegas tinham, você colocou a van e foi caminhando e uma coisa foi encaixando na outra. Exatamente. Mas Fabi, me diga como é que você se diferencia no mercado de transporte hoje? Qual que é o seu diferencial dentro desse segmento hoje? Então, Mac, hoje em dia as pessoas elas buscam muito por preço. Sim. Só que a Fabitur hoje, ela sempre visa a qualidade. Então, para mim, o importante é a qualidade do serviço prestado. Sim. Não vai importar a quantidade de viagens que eu vou fazer. Para mim, o que vai importar sempre vai ser a qualidade. Então, se for para eu pegar uma viagem que muitas vezes acontece, dos pais, eles vão, um exemplo, para Aparecida do Norte, ele fala, eu quero 2 passagens, mas eu tenho um filho de 4, eu tenho um filho de 6, eu tenho um filho de 9, mas ele é bem magrinho, ele consegue ir no banco, não levo. Sim. Eu falo não, porque o banco de um ônibus, ele é estruturado para ter 2 cintos de segurança. Ele não Sim. é estruturado para ter 5 cintos de segurança ao mesmo Sim. tempo. Então, são pequenos detalhes que vai fazendo toda uma diferença. Nós temos aqueles clientes que ainda vão buscar por preço, mas nós temos a clientela nossa que busca por qualidade. Então, a partir do momento que você dá qualidade no seu serviço, as portas elas vão se abrindo Sim. cada vez mais. E isso as pessoas percebem, né? Porque muitas vezes você, falando da área de transporte, às vezes você pega um ônibus de turismo, teve uma época que a gente, por necessidade da vida, nós precisávamos pegar um ônibus que ia até próximo à Aparecida do Norte, mas na verdade era uma van. Ia eu e a minha mãe, nessa época. E nós pegávamos essa van em Mogi Guaçu. Fabi do céu, nós ia até lá assim, ó, porque a van não tinha esse galeio do banco, sabe? Então tinha assim, ó, duro. Até você chegava lá, você tinha que, sabe, despregado, mano. Então isso de qualidade é muito importante. Com As certeza. pessoas percebem esse E diferencial. aí a gente acaba colocando seguro de passageiros, a gente oferece água para os clientes na Sim. viagem. Então assim, são pequenos detalhezinhos que vai fazendo toda uma diferença. E é perceptível, muito perceptível. Vamos lá, o que impactou a sua trajetória empreendedora e teve uma vida na sua vida pessoal e profissional? Eu acredito que o fato mesmo de eu ir para São João teve um impacto muito grande, porque de repente se eu não fosse para São João, eu estaria no meu serviço anterior, que era da área da saúde. Trabalhei por 14 anos como técnica de enfermagem aqui em Mococa. Tenho algumas especializações na área da enfermagem, fiz a graduação em São João. Então, assim, eu falo que o divisor de águas na vida da Fabitur foi o fato Sim. de ter que estudar em São João da Boa Vista. Você se graduou lá em que área? Eu fiz a enfermagem, sou bacharel em enfermagem, exatamente. Certo. Hoje você acabou de concluir um outro curso, não é isso? Exatamente. Que bom, a alegria dela. Agora em dezembro, graças a Deus, a gente vai ter aí a colação de grau. Aliás, dezembro não, janeiro a gente Sim. vai colar grau aí, bacharel em Direito. Foram Muito 5 bacana. longos anos aí. As pessoas me perguntam, Fabi, por que você foi fazer mais uma graduação? O fato de você estar em São João da Boa Vista, levando os alunos, então eu ficava lá ociosa, Sim. esperando esses alunos saírem. E muitos motoristas vão jogar baralho, vão fazer alguma coisa para distrair. E no momento eu falei, não, eu vou para dentro da sala de aula, vou cursar mais alguma coisa. Não é? E optei pelo Direito e acabei me apaixonando. Eu falo que o Direito, ele é apaixonante por si Sim. só. Todos nós deveríamos cursar Direito em algum momento da vida. Não só para saber os direitos que nós Sim. temos, mas principalmente para saber os deveres também, né, de Sim. nós cidadãos. Perfeito. Eu vou dar um recado aqui para você, Fabi, e para as nossas espectadoras, do nosso professor Nagai. Ele vai estar fazendo um curso de imersão de alfaterapia clínica. Olha que bacana. Interessante. Nos dias 14 e 15 de dezembro, Chácara Alfa, Águas da Prata, em São Paulo. O que mais que ele fala aqui? Que temas são abordados? Quem somos nós e qual nossa missão? Imersão para superação de conflitos internos.
alfa-terapia para conquistar a liberdade e a felicidade. Olha que legal, que bacana. Despertar a vontade de viver plenamente. Para você ter maiores informações, o número de contato é o número 19 992 88 11 39. Eu vou estar repetindo para você. 19 992 88 11 39, com o professor Nagai. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfa-terapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfa-terapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. Fabitour Transporte e Turismo conta com uma frota de vans para 15 lugares e até ônibus para 50 lugares. Todos os veículos são legalizados, licenciados e com seguros, além de ar-condicionado e banheiro, para garantir o conforto e segurança em qualquer viagem. A Fabitour opera em todo o estado de São Paulo, proporcionando viagens inesquecíveis como praias, parques aquáticos, museus, aquários, shows, rodeios, festas e eventos culturais. Saiba mais pelos telefones 19 992 10 7005 ou ainda 19 995 12 20 58. Estamos na rua Nelson Marçal, 185, no Jardim Itália, Mococa. Viagem com segurança e com Fabitour, transporte e turismo. Voltamos com o encontro do professor Nagai e com o nosso programa Jardim de Ideias com a Fabiana Belisário, dona da Fabitour Turismo. É isso aí. Fabi, mas fala para mim, como era a Fabi antes de ter a companhia de ônibus, antes de sentir essa necessidade, como é que era a sua vida? Bom, eu sou a filha caçula de um total de 5 irmãos, Mac. Não sou mocoquense, nata. Mas eu escolhi Mococa para residir aí há aproximadamente 24 anos. Sim. Eu sou de uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo que chama Santo Antônio de Posse. Sim. Próximo ali a Olambra, Jaguariúna. Então eu nasci naquele pedacinho ali. Vim morando em algumas fazendas. Na época, o meu pai ele era trabalhador rural, nós plantávamos tomate, colhíamos laranja. Então eu vim assim, até os meus 18, 19 anos, eu trabalhava na roça. Muitas vezes as pessoas falam assim, você é dona da empresa Fabitour, entre aspas, já nasceu, né, num berço de... Não, completamente diferente. Até os meus 17, 18 anos, trabalhava na roça aí. Na lida, realmente. Colhendo laranja, algodão, café, cortando cana e por aí ia. E aí, quando eu vim pra Mococa, eu ainda não consegui emprego em nenhuma área aqui da cidade, no comércio e tal, eu fui pra roça. Sim. E aí, no ano de 2005, surgiu a oportunidade de eu fazer o curso técnico de enfermagem aqui no Centro Paula Souza. Foi onde tudo começou. Sim. Ali as portas começaram a se abrir pra mim.
eu comecei a cursar o curso e já fui logo, dentro de uns 15 dias, eu já fui contratada como cuidadora de idosos. Olha que bacana. E aí eu comecei a me aperfeiçoar e ali foi ficando, depois eles me contrataram como auxiliar de enfermagem até eu concluir a graduação de técnica. Aí eu fiz o técnico de enfermagem, fiquei nessa instituição por aproximadamente 14 anos. Foi quando eles me deram um incentivo para que eu fosse fazer a graduação de enfermagem. Sim. Que foi onde eu comecei a ir para São João e aí começou aí o período da Fabitur. Sim. Que na época não era Fabitur, na época era FB Vans. E aí nós íamos todos irregulares para São João até começar a se organizar, a empresa começar a tomar rumo. Sim. E aí quando eu precisei de um nome para minha empresa, o que eu pensei na época? Eu vou colocar minha empresa, eu vou ter um domínio e vou colocar o nome de FB, que é de Fabiana Belisário. Sim. Né? Ou de Flávio Belisário, que era o meu esposo. E aí, quando ele foi registrar, ele falou, essa empresa com esse nome já existe. Eu falei, então pode ser BB Vans, que seria Balbino e Belisário. Ele falou, BB Vans também já existe. Eu falei, então eu fico de mãos atadas, não sei, resolva aí um nome para minha empresa. Sim. E aí ele falou, por que você não coloca Fabitur? Ele falou, desliga agora e liga para mim nesse exato momento. Eu peguei, desliguei o telefone, liguei para ele. E ele, no atendimento ele falou, Fabitur, boa tarde. E naquilo eu gostei, Fabitur. Falei, então vai ficar Fabitur a partir de hoje. E aí nós registramos tudo direitinho e aí hoje a gente anda legalizado. Que ótimo. Mas eu vim de Santo Antônio de Posse. Você viaja e faz viagens, né, para um punhado de lugar, não faz? A gente viaja aí para o estado de São Paulo todo. Muitas pessoas me perguntam se a gente faz viagens aí para o estado de Minas ou para algum outro estado. Nós não fazemos. Uhum. Por quê? Porque precisa-se de licenças. Né? Aqui para o estado de São Paulo, nós temos a Artesp, que é a Agência Reguladora do Transporte Terrestre do estado de São Paulo. Quando a gente sai do estado de São Paulo, existe uma coisa que é chamada de ANTT, que é a Agência Nacional. E nós não temos essa licença. Então, para a gente colocar os nossos clientes em risco, a gente acaba que não pegando viagem para fora do estado. Mas dentro do estado de São Paulo, seja museu, seja aquário, seja festas típicas, rodeios, essas coisas todas a gente faz. Que bacana. Então, quer dizer, dentro do estado de São Paulo, qualquer localidade... Qualquer localidade sempre vai ter um Fabitur ali Ótimo, presente. Que bacana. Quer ver? Vamos lá para o próximo. Como é que você garante uma experiência de viagem confortável e segura para os seus passageiros? Como é que é essa experiência? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho mais sobre isso. Então, é aquilo que eu sempre falo, é buscar por qualidade mesmo. Então, é afivelamento de cinto todo em dia, é os pneus sempre novos, né? Você nunca vai ver um veículo da Fabitur com um pneu estourado na rodovia por falta de manutenção. Eu falo assim, o veículo ele vai quebrar em algum momento da vida? Ele vai quebrar, lógico. Só que existem defeitos que o veículo apresenta que a gente não consegue detectar antes. Sim. Né? Agora, tem determinados aspectos que você consegue ver e você consegue fazer a manutenção adequada. Sim. Então, tem viagens aí que o pessoal fala, eu fui com determinada empresa e acabou acontecendo isso. Pode ser que vá acontecer com a Fabitur? Claro, a Fabitur também ela não está blindada de tudo, mas a gente sempre faz a manutenção em dia. Os veículos são todos com ar-condicionado, a gente faz revisão dos ares condicionados, a gente tem seguro de passageiro, então todas as viagens que a gente vai fazer, a gente pede a lista de passageiro com o nome, RG e CPF, para que a gente possa mandar para a Artesp, para que ela possa liberar a viagem para a gente. Não é simplesmente catar um ônibus aqui e levar o pessoal para determinado... Não. A gente tem que informar eles que é a mesma coisa de uma companhia aérea. Se acontece uma catástrofe, uma tragédia, eles vão saber quem estava naquele veículo, naquele momento, naquele dia. Então, assim, são todos aqueles detalhes que fazem uma diferença tremenda mesmo, realmente. Mas isso faz muita diferença. E os ônibus que você tem, eu já tive a oportunidade de conhecê-los assim, eles são muito bonitos, né? Obrigado. São arrumadinhos, né? É bonito. Porque tem companhia de ônibus que a gente vê, que você vai falar, meu Deus do céu, em nome do Senhor. Mas os seus ônibus são muito bonitos mesmo, sabe? As pessoas falam assim, como que surgiu a logo da tua empresa? Eu sonhei. Teve um dia que eu pedi para várias pessoas desenharem para mim, o pessoal ficava desenhando e tal, e eu não gostava de nada. E aí um dia eu sonhei com uma estrada, eu sonhei com uma estrela e tal, e aí eu cheguei no pessoal da computação gráfica e falei, olha, eu sonhei com isso e tal, e aí eles jogaram e acabaram fazendo a minha logo. E essa logo é muito bonita. Obrigada. Muito bonita. Me fala um pouquinho sobre empoderamento das mulheres. Qual conselho você daria para as mulheres que sonham em empreender nesse mercado ou em qualquer outro mercado, uma mulher empreendedora? Porque as mulheres muitas vezes ela tem muito receio, porque tem filhos, marido, casa, ela fala assim, mas eu podia fazer alguma coisa, mas está tudo tão difícil, né?
Eu sempre levo comigo, Mark, duas frases que para mim é o primordial. Uma é que Deus não escolhe os seus capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. E quando eu falo que Ele capacita os seus escolhidos, eu estou falando no sentido de que eu não estava capacitada para ter uma empresa de transporte, mas Deus foi me capacitando. Sim. Então eu fui fazendo cursos, eu fui entendendo um pouquinho. Eu falo que o olho do dono é que engorda os porcos. Para eu falar de turismo, para eu falar de transporte, para eu falar de uma empresa de ônibus, eu preciso conhecer. Então, se as pessoas hoje me falam assim, Fabi, o ônibus está com um determinado problema, eu sei que problema é. O ônibus deu um defeito, uma pane, eu sei que pane é, eu sei aonde levar. Eu estou interagindo, eu sei tudo sobre um ônibus hoje. Eu sei quanto que um ônibus de turismo meu, ele faz com 1 litro de combustível, sabe? Então, assim, você precisa se interagir, você precisa entender realmente daquilo que você está empreendendo. Sim. E para você fazer isso, você precisa se capacitar. Então, Deus me capacitou e continua me capacitando, e eu creio que Ele vai me capacitar todos os dias da minha vida. Sim. E uma outra coisa também que eu gosto muito e que eu falo para as pessoas é a respeito do medo. Muitas pessoas me veem dirigindo ônibus, e principalmente as minhas aluninhas que vão comigo para São João da Boa Vista, e elas falam, Fabi, você não tem medo? 50 pessoas aqui atrás e você dirigindo um ônibus e tal. E eu falo para todo mundo, Mar, que eu tenho medo. E eu não tenho pouco medo, não, eu tenho muito medo. Sim. Sabe? Só que a gente precisa entender, principalmente você aí que está em casa, você precisa entender que o medo, ele nos paralisa. Então, se você tá com medo, o conselho que eu dou para vocês é, tá com medo? Vai. Vai com medo mesmo, mas vai, não para não. Sim. Então, para você que quer empreender, para você que tem o desejo de empreender, se você gosta de alguma coisa, se especializa, corre atrás, vai para frente, porque vai dar certo. Se não deu certo agora, não deu, mas vai dar certo lá na frente. O que a gente não pode fazer é desistir. Sim. Muitas vezes as pessoas elas acabam parando no meio do caminho. E às vezes elas não conseguem entender que o potinho de ouro estava logo ali. Lá na elas frente, pararam antes. Verdade. Então é isso. Estamos aqui com a Fabi, estamos encerrando esse segundo bloco. Depois do intervalo, vamos conversar um pouquinho mais com a Fabiana Belisário. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. Fabitour Transporte e Turismo conta com uma frota de vans para 15 lugares e até ônibus para 50 lugares. Todos os veículos são legalizados, licenciados e com seguros, além de ar-condicionado e banheiro, para garantir o conforto e segurança em qualquer viagem. A Fabitour opera em todo o estado de São Paulo, proporcionando viagens inesquecíveis como praias, parques aquáticos, museus, aquários, shows, rodeios, festas e eventos culturais. Saiba mais pelos telefones 19 992 10 7005 ou ainda 19 995 12 20 58. Estamos na rua Nelson Marçal, 185, no Jardim Itália, Mococa. Viagem com segurança é com Fabitour, Transporte e Turismo. Voltamos
mais uma vez com o nosso programa, com o professor Nagai, Jardim de Ideias, com a Fabiana Belisário. Fabiana, fala uma coisa, como você lidou com o momento de crise, como a pandemia num setor que ficou parado, parou tudo, né? O setor de turismo ficou estancado nesse momento. Como você lidou no ano de 2020? Eu falo que o ano de 2020 foi um ano muito desafiador. Foi o ano que eu estava começando a graduação do curso de Direito na Unifeob, e aí eu tinha que pagar, embora eu ganhei um desconto por ser já uma outra graduação que eu estava fazendo, mas eu tinha que pagar a faculdade, 50%. E estava tudo certo, comecei a graduação e de uma hora para outra a gente foi teletransportado do presencial para o online. Sim. E veio a pandemia e tudo parou. Eu falo que o setor do turismo e do transporte foi um dos mais afetados, porque foram um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltarem. Sim. E naquele momento, Mac, eu deixei de ser uma microempresária para virar servente de pedreiro. Meu esposo, na época, ele era pedreiro e aí Sim. ele falou, não, pedreiro não parou, então eu vou trabalhar de pedreiro. A minha irmã, ela tinha ficado viúva recentemente por conta da pandemia, ela perdeu o esposo dela. E com os direitos, os acertos dele lá da empresa que ele trabalhava, ela falou, eu vou construir algumas coisas aqui em casa, um banheiro, tal, não sei o quê. Então o teu esposo vem trabalhar e você vem junto. E aí eu virei, entre aspas ali, auxiliar de pedreiro. E eu falei, o importante é honrar com os compromissos, é pagar as contas e depois a gente vê o que a gente faz. Só que naquele momento a gente imaginava que era algo que iria passar rápido. Sim. Né? A gente não imaginava que iria ser tão demorado. E aí eu falei, não, eu preciso arrumar alguma coisa fixa e eu já tinha parado com essa área da saúde, falei, vou voltar, né, meu Corém tá ativo. E aí acabei pegando alguns serviços paralelos para fazer da área da saúde, Sim. home care e tal. Então foi assim, um período muito complicado mesmo da pandemia. Mas Deus honrou e aí, graças a Deus, a pandemia acabou e a gente voltou aí com força total. Sim, foi um momento realmente muito desafiador, né? Exatamente. E são nesses momentos que a gente vê do que a gente é feito, né? Pra onde é que a gente vai? Não tá dando certo aqui, então eu vou agarrar ali, mas não vou parar. Exatamente. De repente eu paro um pouquinho com o meu negócio principal, pego um outro, naquele momento, que foi um momento especial da vida de todos nós, mas passou e você retomou e voltou com mais força. Amém. Né? É isso mesmo. Isso é muito bom. Mas, Fabi, me fala uma coisa, quais são os seus planos para o futuro da empresa? Alguma novidade para compartilhar? O que você pretende de planejamento daqui para frente? Mac, eu falo que hoje a Fabitura ela está aí, graças a Deus, numa crescente. Né? Então, o que a gente espera para o futuro é algumas parcerias que a gente já está fechando para o ano de 2025. Sim. Não vou dar nenhum spoiler, mas graças a Deus aí a gente já tem umas parcerias grandes, algumas empresas que são empresas que estão se alocando aí nas cidades vizinhas e que a gente já está fechando contrato para levar esses funcionários. Então, assim, tá chegando mais alguns veículos aí, eu não vou falar, mas graças a Deus está chegando. Então, assim, eu acredito que quando você trabalha certo, não tem por que dar errado. Sim. Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Quando nós pegamos o primeiro aluno que nós levamos para São João da Boa Vista, quando nós começamos lá atrás com 8 alunos, e hoje você olha e você fala, eu tenho 170 alunos para São João. Olha que bacana. Fixos, todas as noites, você levando 170 alunos. Num período curto, se a gente parar para analisar, de quando nós começamos para o período que nós estamos hoje. Então, assim, é porque você está no caminho certo, é porque você está fazendo a coisa certa. Quando o pai ele vem fechar um contrato de um aluno para São João da Boa Vista, são um contrato de 5 anos. Sim. E a gente não faz um contrato longo e extenso de 5 anos, a gente faz todos os anos porque tem o reajuste e tal, às vezes o aluno para, então a gente faz o contrato anual. E quando vem a renovação de contrato e o pai fala, olha, esse ano eu só tenho que agradecer porque você levou o meu filho com todo o zelo do mundo, com todo o carinho e cuidado, é muito gratificante para nós. Eu falo que nós não transportamos alunos para São João da Boa Vista, nós transportamos amigos, nós transportamos sonhos. Sim. Porque ali dentro tem 170 sonhos ali que vai se concretizar em algum momento da vida. Sim. Então, para que a caminhada ela seja um pouquinho mais leve, a gente tem essa troca, essa amizade. Então, às vezes a gente sai aí para comemorar, eu, você, alguns amigos, a gente faz isso com vários alunos nossos também. Porque cria esse elo mesmo, assim. Esse é um diferencial muito grande também na vida do aluno e na vida da empresa da Fabitur. Isso, o comprometimento, a amizade, a responsabilidade. A responsabilidade, isso é muito importante. Eu sempre falo para todo mundo que em algum momento da vida você pode errar com qualquer coisa. Sim. Um contador ele vai lá e ele erra muitas vezes numa conta, vai ter um prejuízo, vai ter.
Só que quando você está lidando com um ser humano, você não pode errar, você está lidando com uma vida. Sim. Então eu não posso deixar de pagar um seguro de passageiro, eu não posso deixar de trocar um pneu, eu não posso deixar a desejar, porque é uma vida ali. Sim. Tudo tem uma restituição, a vida não. Esse pensamento é muito importante, principalmente nesse setor, nessa área que você trabalha. Exatamente. Onde muitas vezes, aquilo que a gente conversou, tem empresas que não são muito preocupadas. Às vezes você vê, às vezes acontece algum imprevisto grave, aí você vai ver, era falta de uma manutenção, era falta de um pneu trocado. Exatamente. Era falta de alguma coisa que são coisas que devem ser feitas no veículo como preventivo. E tem que estar sempre em dia. E essa visão que você tem é muito legal. Obrigada. Inclusive de ver que as pessoas que você transporta são seus amigos. Muitas vezes as pessoas elas visam o cifrão, né? Sim. Elas veem o dinheiro. E a Fabitur não. A Fabitur ela enxerga o além. Então muitas vezes tem alunos que falam, Fabi, olha, esse mês deu uma descontrolada, não vou conseguir te pagar no dia 10, que é o combinado. Você espera até o dia 20? É lógico que eu vou esperar. Porque eu já passei por isso, eu já fui aluno, eu sei o quanto que é duro. O aluno, muitas vezes, ele vai lá, ele trabalha de estagiário para ganhar aí 500, 600 reais. E aí ele vai ter que pagar um valor X do transporte, tem a faculdade, tem o xerox e tem o material didático. Então, assim, a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Sim. Eu acho que a empatia, Mar, que é o diferencial. Perfeito. Maravilha. Estamos encerrando hoje o nosso programa aqui com a Fabiana Belizaro, da Fabitur. Fabi, muito obrigado por você ter vindo passar a sua experiência de vida, falar um pouco da sua companhia para essas mulheres empreendedoras, para mostrar a elas que é possível, que você como a Fabi fez, enxergar uma oportunidade de mercado e não ter medo, né? Preencher aquela oportunidade de mercado e desenrolar e empreender sem medo, né, Fabi? É isso mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, Mac, de estar aqui no teu programa. E reforço mais uma vez que se você tiver com medo, vai com medo mesmo, mas não para não. Não pare. Em algum momento da vida vai dar certo. Vai dar certo. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus. Amém. Você já ouviu falar da água com poderes medicinais? Para a água se tornar medicinal, precisa de 5 características. A água tem que ser pura, alcalina, antioxidante, ionizada e rico em minerais. Essa água tem poder de tratar e combater diabetes, hipertensão, retenção de líquidos, má digestão, prisão de ventre, obesidade, dores crônicas e mais de 150 enfermidades já comprovados, sem nenhuma contraindicação. Ligue e agende uma visita com um dos nossos consultores. Ele vai até você mostrar essa tecnologia japonesa sem compromisso, pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Saúde natural é com a água terapêutica da Wave Global. Aproveite essa oportunidade. Você que sofre de dores na coluna, ciática, enxaqueca, fibromialgia, ansiedade, insônia, fobias, traumas, depressão e síndrome do pânico. Você precisa conhecer as técnicas de acupuntura, massagens, hipnose e alfaterapia clínica do Professor Nagai, que atende em Mococa, na rua Alferes Pedrosa 97, no centro, e também em São José do Rio Pardo, na Avenida Antônio Pereira Dias, 212, no centro da cidade. Agende agora mesmo uma avaliação sem compromisso pelo WhatsApp 19 992 88 11 39. Mais informações no Instagram, @nagaiterapeuta. A alfaterapia clínica é técnica revolucionária que você vai se surpreender. Fabitur Transporte e Turismo conta com uma frota de vans para 15 lugares e até ônibus para 50 lugares. Todos os veículos são legalizados, licenciados e com seguros, além de ar-condicionado e banheiro, para garantir o conforto e segurança em qualquer viagem. A Fabitur opera em todo o estado de São Paulo, proporcionando viagens inesquecíveis como praias, parques aquáticos, museus, aquários, shows, rodeios, festas e eventos culturais. Saiba mais pelos telefones 19 992 10 7005 ou ainda 19 995 12 20 58. Estamos na rua Nelson Marçal, 185, no Jardim Itália, Mococa. Viagem com segurança e com Fabitur, transporte e turismo.